Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para o nosso quarto episódio de Conexão Futuro, né? Com os militares Rodrigues e Lobac. E aí vamos passar por algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né, que são essenciais. Bom dia, senhores. Eu queria tirar uma dúvida sobre o campo básico e a semana zero do Exército. Assim, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Eu sou o subtenente Rodrigo Souza, eu sou o chefe da instrução do tiro de guerra 01010 de Nova Friburgo. Então, assim, seu nome que eu... João. Então, assim, eu costumo falar que isso aí são coisas que vão acontecer. Então, assim, no tiro de guerra, que é o serviço militar inicial, é um serviço militar obrigatório. Então, eles vão lá, até eles chegarem nessa fase aí, o Exército é uma instituição que a gente ensina o beabá até ele chegar no estado da arte que a gente fala. Então, assim, eu queria para você não se preocupar nisso. Se você quiser se alistar, faça o seu alistamento. Se você quiser servir os tiros de guerra, não se preocupe com isso, que isso a gente ensina lá. E tanto nas nossas provas, se preocupe bastante em estudar. Tem nas provas, concursos militares, eles também cobram ali o TAF, né? Que são os índices, a barra, a flexão, a corrida. Isso aí você tem que treinar em paralelo com o estudo, concomitante, tá ali com seus estudos, para você lograr isso, primeiro na prova intelectual e depois no exame médico. No exame médico, posteriormente no físico. Então, assim, isso com relação à semana zero, sei que todo mundo passa, eu passei, não tem nada, o Exército não é bicho de 7 cabeças, ali ninguém, não tem algoz nenhum. Lá você vai fazer as atividades de forma intensa, que a atividade de soldado é uma atividade intensa, mas 10 horas da noite acaba, vai dormir e só no próximo dia às 6 horas da manhã que é alvorada. Então, assim, pode ficar bem tranquilo com isso aí, tá? Lá agora sim, vai cortar o cabelo, hierarquia e disciplina, orelha furada não se usa, essas coisas que, assim, que são atinentes à carreira militar. Uhum. E uma pergunta, né? Eu completei 18 anos em julho, e aí acabou que eu não fiz alistamento, então eu tinha que pensar que depois de completar 18 anos, que eu tinha que fazer alistamento, né? Não no ano, como os senhores falaram lá embaixo. E aí agora, assim, qual a minha atitude? Não posso dizer assim, o que eu tomo, qual decisão eu faço agora, melhor dizendo? Então, assim, a sua decisão agora, a melhor coisa é você procurar a junta de serviço militar, você vai pagar uma multa lá, e você vai passar a concorrer à seleção para o alistamento do próximo ano. Que agora, em setembro, nós já teremos a seleção geral para quem vai servir no ano 2026. Você vai ficar para 2027. Então, assim, sua situação só vai ser regularizada em 2027, onde vai definir se você vai servir ou não. Sim. Entendeu? Bom dia, senhores. Eu só queria perguntar, meu nome é João, queria perguntar sobre essa questão da disciplina. Então, tipo assim, a questão de eles são muito rígidos com horário, com farda, então, cabelo. Isso aí é o cerne da instituição militar. A gente fala que é o alicerce da instituição, a hierarquia e a disciplina. São os dois sustentáculos do Exército Brasileiro. Então, assim, eu cobro ali dos atiradores, todo dia, o nosso horário lá é 6 horas. Que horas que eu chego lá, Lobac? Pontualmente 5h50 e 6 horas estou recebendo a apresentação. Então, assim, o horário, isso é coisa dentro lá no tiro de guerra, a gente é cidadania, civismo e patriotismo na vertente militar. Então a gente trabalha essa questão aí da hierarquia, da disciplina. Então o cumprimento de horário já entra, eu já classifico como um civismo, porque assim, é uma grande falta de respeito a gente não cumprir o horário. Então, assim, porque todo mundo na vida a gente tem horário. Então lá a gente é bem rigoroso e rígido com o horário, sim. Senhor, uma pergunta. Para ingressar, por exemplo, em curso de montanha, caatinga, cerrado, como que faz para ingressar nesses cursos? Então, muito boa pergunta. Como é que é? Lembra que eu falei que o Exército ele te forma ali do cidadão até do seu militar de alto nível? Então, isso aí é o autoaperfeiçoamento. Então, assim, por exemplo, você passa na ESA, na SpaceX, durante sua trajetória militar, tem uma fase da sua vida que abre-se em cursos. E você se decide a ir para esse curso. Paraquedismo, ou montanhismo, são especializações. Entendeu? Então, assim, durante sua carreira militar. Ou o soldado, o cidadão que faz serviço militar inicial, e por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se voluntaria para a tropa paraquedista.
Aí ele vai servir um ano lá e ele vai se especializar no paraquedismo. Entendeu? O senhor embaixo chegou a comentar sobre as missões de paz, né, do Exército Brasileiro, ele exerce. Sim. Como que funciona, né, vamos supor, o militar ele conseguir, por exemplo, ter uma missão de paz através da ONU em outros países, como o senhor comentou ali na Europa, na África? Pô, isso aí é uma seleção interna de acordo com o perfil do militar. Então, o militar, todo militar ele tem uma carreira. Por exemplo, a minha carreira me trouxe, a vertente que eu fui, me trouxe para o tiro de guerra. Tem outros militares que se dedicam à carreira para ser auxiliar de adido. Outros para fazer ficar servindo missão de paz, como eu falei ali para vocês. Então, assim, é a direção que o militar leva a carreira. Por exemplo, eu quero ser auxiliar de adido na Rússia. Então, o que ele vai fazer durante a carreira dele? Vai estudar o quê? O russo. Eu quero ser auxiliar de adido lá na Itália. Então, ele vai se dedicar a estudar o idioma, além de outras coisas ali do desempenho escolar dele durante a formação e o aperfeiçoamento ao idioma do que ele quer fazer no futuro próximo. Mais ou menos dessa forma aí. Eu tenho uma dúvida também da questão de como que é a sua rotina hoje. Como é que funciona ali a questão de o que você faz mesmo no dia? Então, assim, a rotina que eu tenho no tiro de guerra, então, no tiro de guerra, nossas instruções lá, elas funcionam de 6 às 8 da manhã. Então, assim, nesse período ali, eu acordo 5 horas da manhã, me fardo, me preparo e vou para o tiro de guerra ministrar a instrução para os atiradores. E após isso aí, ficam as atividades administrativas. Aqui, a nossa principal atividade administrativa ali, que é coordenada pelo nosso secretário ali, o Lisboa, é a apresentação de pensionista. Aí eles têm fazer prova de vida com relação à pensão mesmo. A gente aqui na cidade tem até pensão de ex-combatente. Tem vários cidadãos friburguenses que foram para a guerra e deixaram suas pensões para seus descendentes, né? Então, assim, a gente é uma atividade grande que a gente faz, sem falar a vida vegetativa do tiro de guerra. Tipo, para ter um tiro, eles vão fazer um acampamento. Aí tem toda a medida administrativa, desde a alimentação, onde vão dormir, onde vão comer, a munição, onde vai... Isso aí também tudo é meu cargo. Sim. Isso é um encargo meu. Eu queria perguntar para o senhor, né, como que é essa experiência ser um atirador no tiro de guerra? Assim, no início, como eu até tinha conversado com o subtenente, eu não queria servir. Mas depois que eu entrei, mudou totalmente meu pensamento sobre a carreira militar e a vida. E tipo assim, como o subtenente falou, é uma escola de cidadania e civismo. Então aprimora muito você como cidadão friburguense, entendeu? Te deixa você fica mais especializado para o que você quer seguir. Por exemplo, eu vou fazer prova da ESA, eu quero seguir carreira militar. Então, para mim, mudou completamente meu pensamento sobre a carreira. Então, assim, eu costumo falar que eu tento mudar a experiência de vida que eu tenho no Exército, passar alguma coisa para eles. Nós, como seres humanos, nós somos egoístas. A gente pensa no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida e esquece que a gente está inserido no meio social. Por exemplo, doação de sangue. Aqui em Friburgo, o nosso trânsito aqui é violento, então precisa de muitos de doadores de sangue. E o estoque do Hemocentro está baixo. Aí ontem precisou de sangue O positivo. Aí eu fui falando com cada atirador e perguntando por que ele não estava proposto a doar sangue. Aí você vê que assim, é só o eu. Aí a gente investe, fala assim, e se fosse seu pai? Se fosse sua mãe? Isso aí é para a gente pensar como um cidadão inserido na sociedade. Será que, o que eu vou fazer agora em casa? Responder mensagem no Instagram? Vou ajudar meu pai. Meu pai está bem. E o cara que está no hospital 40 dias? Quem está melhor? A gente faz essa reflexão? Não. Então, assim, a gente, para ser um cidadão melhor, a gente tem que parar de reclamar e agir. E agir dessa forma e ajudar um próximo é um excelente ato de cidadania e de civismo. Então a gente trabalha muito isso lá. E como você falou, que está no tiro de guerra, mas está estudando para essa. Como que é essa rotina sua? A rotina dá para conciliar tranquilamente. No período semanal, no subtenente havia falado, você fica na escala de serviço um dia na semana e no expediente normal é de
é de 6 às 8, então o resto do dia você fica livre e pode estudar completamente normal suas atividades. Desde que não chegue atrasado, não deixe de fazer a barba, corte o cabelo, senão aí a gente Tem que conciliar estende com a um pouquinho disciplina. essa jornada aí de forma a disciplinar o atirador. Sim, senhor. E onde surgiu esse sonho do senhor e do Loubach também de entrar nas Forças Armadas brasileiras? Então, assim, eu venho de uma família militar, né? Meu pai foi sargento da Marinha, meu irmão também entrou via AMAN, e eu já, assim, como eu nasci numa família militar, então, assim, já vislumbrava aquilo ali para minha vida. Então, assim, foi realmente era o que eu idealizei, eu quero ser militar. E foi a carreira que eu segui, paguei o preço, estudei, batalhei e entrei na carreira militar. Assim, eu depois que eu comecei a tomar conhecimento, né, das provas militares e tal, eu não me vi em outra coisa a não ser a carreira militar. Então, depois daquele momento, eu comecei a estudar e até hoje eu pretendo seguir. E estava pensando aqui, o senhor tinha comentado lá embaixo que há a possibilidade de você já ter uma carreira montada, digamos assim, uma faculdade, uma profissão, e depois ingressar no Exército. Como que foi possível, né, sendo professor de matemática, ingressar assim, né, nas Forças Armadas? Então, eu me tornei professor de matemática depois. Eu entrei no Exército, depois fiz a faculdade, como eu já tinha facilidade com a disciplina, e fui fazer matemática. Mas assim, o Exército abre oportunidades também para quem já tem um nível superior, e de grandes maneiras, né? Lembra que eu falei da escola de formação, né? De saúde, formação complementar, que ali é onde tem as diversas profissões ali. Tem psicólogos, tem médicos, tem contadores, operadores do direito, né? O pessoal formado em direito, para compor a assessoria jurídica do Exército. Então, assim, são dois. Tem esse lado aí que é o de carreira e tem também o temporário, que eu até falei que teve golpe aqui, né? Então, assim, esse aí é tudo feito, o processo seletivo é tudo realizado pela primeira região militar. Então, a região militar, ela coordena as vagas disponíveis no Rio de Janeiro e Espírito Santo e faz esse processo seletivo através de editais públicos, de forma gratuita sempre, tá? Então, assim, qualquer tipo de pagamento, facilidade, é golpe. Eu refuto e avisa todo cidadão que é de 100% gratuito. Sim, sim. E o que é esse monitor? Eu vi que você está dentro do braço aí, como... Assim, monitor, você fica no cargo a mais responsável pelos 40 atiradores. Esse ano de instrução foram 12 monitores. E a gente auxilia o subtenente na instrução do dia a dia. Exatamente. Isso aí, assim, do outro lado, né? A gente, um ano de instrução, ele é muito corrido, né? Eu falei de março até novembro ali. Então, dentro dessa correria, dentro dos passos que a gente tem, no início do ano, a gente pega os atiradores que têm maior desenvoltura ali para me auxiliar naquele momento, eles são os melhores para me auxiliar durante o ano todo, durante as instruções. Interessante. Loubach, eu queria saber, depois que você entrou no Exército, se sua vida pessoal mudou, alguma coisa tipo sobre o companheirismo, como o tenente tinha falado, sobre a visão do mundo mesmo. Com certeza, até respeito em casa, com os amigos, parentes, tudo muda. Você fica com a visão do cidadania acima, muito acima do que você tinha antes de ingressar na força. Gostaria também de saber um pouco da questão assim, financeira, no sentido de algo estável, algo que eu vou me dar bem no sentido financeiro. Então, isso é, assim, na fase de vocês, isso é um fator muito importante, né? Como eu falei lá embaixo para vocês, a carreira de militar, ela te dá uma vida confortável. Ela te tira da pobreza, mas também te afasta da riqueza. Então, assim, é uma carreira que você vai conseguir ter seu carro, vai pagar uma escola decente para o seu filho, conseguir viajar no final do ano, ter uma vida estabilizada e dar um certo conforto à sua família. Mas riqueza, abundância, jamais. Então, é basicamente isso. A minha necessidade. E eu gostaria também de saber da questão física ali, é muito desgastante. Então, a atividade física a gente tem, aqui no tiro de guerra é diferente, mas assim, no AM, na organização militar, nós temos todo dia de 7 às 9 horas
para a gente fazer o nosso treinamento físico-militar. Então, assim, é um momento que a gente tem a oportunidade, durante o nosso expediente, fazer as atividades militares e se preparar fisicamente. Legal. O senhor havia comentado, né, sobre uma experiência que o senhor passou na fronteira do Brasil com a Colômbia, né? Sim. O senhor poderia assim, descrever melhor como foi essa experiência? Então, costumo falar que assim, eu mudei a forma como eu vi a vida. Por quê? Ali eu tive a certeza que a gente não precisa de nada para viver. Foi no ano de 13 e 14 que eu fiquei lá, assim, no auge do WhatsApp, do smartphone. Eu tinha que trabalhar minha mente para receber uma mensagem de um vídeo de um amigo aqui do Rio de Janeiro e eu não abri aquilo ali, porque a internet era naquele padrão de escada, então tinha que esperar de madrugada, quando a internet estiver um pouco melhor, tentar baixar o vídeo ali. E assim, o contato com a população ribeirinha também, eu vi que eles não têm nada e são muito felizes. Então assim, eles vivem do rio, do que eles têm ali, do que a natureza fornece a ele, que é assim, muito pouco, e eles são super felizes. Também teve um outro lado também que eu vi, que tudo que passa na fronteira lá, por isso a presença do exército é importante, tudo que consegue passar de ilícito explode aqui nas nossas cidades. Tanto os crimes transfronteiriços, né? Então assim, foi uma experiência maravilhosa. Assim, minha esposa também adora, foi muito bom lá. E até o contato com o povo colombiano, né? Que é a cidade vizinha ali, a gente aprendeu a falar o idioma, foi muito agregador na nossa vida. Queria saber qual foi a experiência mais inusitada assim, que você teve no exército. Uma boa pergunta. Assim, eu falo que, assim, eu não vou nem falar inusitado, mas eu falo que eu tive diversas missões no exército, são 25 anos, eu posso discorrer muitas, mas assim, eu acho que a mais gratificante, assim, está sendo representar o exército brasileiro na cidade de Nova Friburgo, pela característica da cidade e pela característica da população, que também se ajuda. Os atiradores são cidadãos de alto valor, assim, agregado, familiar. Então, assim, eu acho que é a missão mais desafiadora e, assim, a mais que está me fazendo crescer mais como militar. Uma pergunta, né, sobre essa questão, que infelizmente eu dei um vacilo, né, mas qual seria a mensagem dos senhores, né, o pessoal que está sendo ensino médio, no segundo ano do ensino médio, terceirão, para que possa, né, ficar atento sobre a questão do alistamento, sobre o serviço, sobre as escolas militares, sobre até mesmo o tempo de estudo, né, que os senhores tinham estipulado lá embaixo, né, já é um tempo bom, né, conciliando ali a evolução mental, digamos assim, mas também física. Muito obrigado pela essa pergunta aí, que é muito importante. Eu vou até direcionar para todos, porque, assim, primeiro é o serviço militar inicial, né? Então, assim, o cidadão, ao completar os 18 anos, no ano que ele faz, pode ser no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ele deve fazer o alistamento quando no ano que ele completa 18 anos, através de forma online, que é do site Alistamento Militar, ou então de forma presencial aqui na cidade de Nova Friburgo, sendo na junta do serviço militar que fica na antiga rodoviária. E quem quiser seguir a carreira militar, através de diversos concursos, o que eu consinto ali é muita dedicação e muito estudo. Então, assim, eu falo com os atiradores lá, você está estudando 2 horas por dia com um concurso a nível nacional, sim, você está criando experiências. Assim, para você chegar em nível competitivo ali, é de 6 a 8 horas de estudo por dia. Essa é a solução, esse é o meio de passar. Então, assim, dedicação aos estudos. Em paralelo a isso, fazer as atividades físicas para treinar para o TAF, né? Que todo concurso militar tem ali a barra, a corrida e a flexão abdominal para fazer. Então, você conseguir o estudo e o treinamento físico-militar. Isso aí é o caminho. Para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Deixe seu like. E ative o sininho das notificações. Tchau, tchau.